Boa noite, queridos, boa noite, pessoal. É um prazer tê-los aqui agora. Estamos dando início aí à live. Pessoal, faz um favor para mim, me falem aí se vocês estão conseguindo ouvir aí, se está tudo bem, o som, a imagem, se está tudo bem. Deem um feedback para mim aí, por favor. Vamos aguardar aí o pessoal entrar. Boa noite aí, Diogo, Dorinha. Boa noite, Paula. Tudo certo, Diogo? Som, imagem, tudo tranquilo? Maravilha. Muito bom. Vamos dar início então, pessoal. Não vamos perder tempo não. Queria agradecer a presença de vocês. Compartilhem aí com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque essa mensagem está vindo de dentro do meu coração, que eu queria compartilhar com vocês e espero que fale ao coração de vocês também e que faça diferença na vida de vocês, tá? Vamos iniciando então. Elielso, boa noite. Douglas, Benatti, quanto tempo, Douglas? Vamos lá, gente, vamos dar início. O tema, o verdadeiro sentido da vida. Eu já venho há algum tempo querendo fazer essa live. Eu, como médico, e como médico cristão que sou, eu vejo no consultório as pessoas com problemas físicos, enfermidades, doenças graves até, físicas, orgânicas. Vejo também com doenças emocionais. Rodney, boa noite. Bom te ver aqui, Rodney. Com pessoas com problemas emocionais, mentais. E é angustiante, na verdade, porque a gente muitas vezes vê que as pessoas chegam com problemas físicos, problemas emocionais, mentais, mas muitas vezes a alma da pessoa e o espírito dela está quebrado, está destruído. E como eu falei, a gente às vezes pensa que a gente é só um corpo aqui, que tem uma mente pensante, tudo, mas vai muito além disso. Nós somos, nossa vida mesmo se baseia entre corpo, alma e espírito. E a verdade é que a gente dá muita atenção às vezes para o corpo, atividade física, exercício. Eu falo muito sobre isso, isso é fundamental, é importante. A gente valoriza muito a questão emocional, mental, e muitas vezes a gente vai no médico porque essa parte está muito desequilibrada, muito bagunçada, e a gente toma medicamentos, né? Às vezes medicamentos para ansiolíticos, antidepressivos. A gente vê um boom, uma explosão de casos, de aumento de casos de pessoas que estão usando esses medicamentos. Pessoas jovens, muitas vezes, principalmente nesses últimos 2 anos com pandemia. Então, isso aí está muito bagunçado, a mente das pessoas está muito bagunçada, muito confusa. E a questão espiritual que a gente observa no consultório, no dia a dia, na vida das pessoas, é que muitas vezes a vida espiritual está muito deixada de lado, negligenciada. A gente não valoriza muito a vida espiritual, e a vida espiritual é fundamental. A gente precisa entender que a vida espiritual é tão fundamental, ou mais importante até, do que a gente dá atenção para a vida emocional, mental e a vida física, orgânica. Porque se a vida espiritual está em ordem, o restante começa a se equilibrar de forma mais adequada. A gente consegue ver isso de uma forma muito clara nesse período da pandemia, em que houve um desespero, um pânico exagerado de muitas pessoas até que são cristãs, pessoas até que têm a sua religião, mas que isso aí, nesse período de pandemia, isso aí não fez nenhum tipo de diferença. As pessoas entraram num desespero muito grande, entraram num pânico muito grande, e aí a gente vê que muitas pessoas estavam rasas, superficiais nas suas religiões. Na verdade, não nem falando de religião, falando de espiritualidade, de relacionamento com Deus, né? E é isso que eu quero falar um pouquinho aqui, porque isso me angustia demais, porque a gente vê que muitas vezes no consultório a pessoa precisa, na verdade, de uma palavra de Deus, uma palavra que alimente o seu espírito. E aconteceu até um episódio comigo, uma situação interessante, de um paciente que chegou lá com vários sintomas, pressão alta, tudo descontrolado, batedeira, taquicardia. E à medida que a gente ia aprofundando na anamnese lá, a conversa, eu ia vendo que
a vida espiritual dele estava muito bagunçada. E no final, eu pedi para fazer uma oração com ele, a gente orou, e ele chorou bastante, esse cliente meu, e foi embora e voltou depois de algumas semanas, alguns meses. Lógico que eu tratei lá com os medicamentos, suplementos e fiz as orientações todas necessárias, mas no final, quando ele voltou depois de alguns meses, ele estava muito diferente. Por quê? Porque ele estava começando a dar atenção para essa vida espiritual. Isso fez toda a diferença desde então na vida dessa pessoa. E é disso que eu quero falar com vocês um pouquinho. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão espiritual, porque ela é fundamental para a nossa saúde como um todo, para a plenitude da nossa saúde. Então vamos dar início. Então, eu queria, na verdade, não quero influenciar, não quero convencer ninguém aqui nesse vídeo. Na verdade, o que eu pretendo aqui é fazer algumas perguntas para vocês e fazer vocês refletirem, fazer vocês pensarem, né? Mas pensarem de forma bem profunda, né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é: o que estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui nesse mundo, né? Por que estamos aqui? Que é uma pergunta assim, aparentemente boba, mas é uma pergunta muito profunda. A gente vive nossas vidas como se não tivesse nada a perder. A gente vive as nossas vidas, às vezes, de uma forma errada, bagunça ela inteira, não dá valor para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito. E às vezes a gente vive de uma forma tudo errada, e aí chega lá no leito de um hospital, quando a gente está lá doente, aí que a gente vai cair a ficha de tudo de errado que a gente fez na nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões. Então a grande pergunta que tem que fazer é o que estamos fazendo aqui, porque se a gente entender essa pergunta, a profundidade, a complexidade dessa pergunta, tudo pode ser diferente. Então, uma pergunta que eu ouvi uma vez e eu queria fazer para vocês, né? Onde que você estava 100 anos atrás? Né? Eu imagino aqui que todos nós aqui há 100 anos atrás, nenhum de nós estava aqui nessa terra, nesse mundo, né? E aí entra outra pergunta: onde que nós estaremos, né? Onde você estará daqui a 100 anos? Então, onde a gente estava 100 anos atrás, onde a gente vai estar daqui a 100 anos? Porque o mundo continua sendo mundo, o mundo era mundo antes da gente nascer, e o mundo vai continuar acontecendo. O dia que a gente sair desse mundo, ele vai continuar acontecendo, as coisas vão continuar acontecendo. E existe uma pretensão do ser humano de achar que a verdade é aquilo em que a gente acredita. E a gente muitas vezes não tem referência, então se não tem referência, eu acredito no que eu quiser. Então eu sou livre, eu quero ser feliz, eu acredito no que eu quiser e eu não preciso ter limites, eu não preciso ter valores, eu faço o que eu quiser. Se eu preciso passar por cima de alguém, prejudicar alguém, não tem problema. Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar, porque o mundo que a gente vive hoje é um mundo muito bagunçado, muito confuso, é um mundo muito torto, né? E aí, é aquela pergunta também, pergunta de $1 milhão, né? O que é a verdade? Porque o que a gente vê hoje no mundo de hoje, esse mundo moderno, cheio de complexidade, cheio de coisas modernas, internet, redes sociais, essa coisa toda, globalização, a gente vê que a verdade hoje ela está muito relativizada, ela está muito... Cada um tem a sua verdade. E isso a gente vê o mundo do jeito que ele está bagunçado, muito por causa disso também. Porque eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Se a sua verdade não for de acordo com a minha, eu passo por cima da sua e está tudo certo. Né? Uma falta de temor. Né? Uma falta de temor de Deus, muitas vezes. Né? E onde que a gente vai buscar essa verdade? Essa é a questão. Onde a gente vai buscar? Então as pessoas buscam muitas vezes... de várias formas, né? Em vários locais, muitas vezes locais muito errados, fontes muito erradas, muito equivocadas, e aí acaba tomando um rumo para a sua vida totalmente errado, e aí acaba vendo as consequências lá na frente, né? E a pergunta também importante que eu queria deixar: como que você preenche a maior demanda da sua vida, né? Ou você já sentiu alguma angústia, algum vazio no coração? Ou você está sentindo isso agora? Porque eu falo isso porque um determinado momento da minha vida, em que minha vida estava um pouco bagunçada, minha cabeça estava bagunçada, meu casamento estava indo de mal a pior, eu fiz essa pergunta, eu estava sentindo um vazio no peito, um vazio muito grande. E eu pensei, vou tomar medicamento, vou procurar um psiquiatra, um psicólogo, vou procurar alguém. E esse vazio não se preenchia. E, na verdade, quando a gente começa a encontrar a verdade, começa a encontrar aquilo que preenche esse vazio, você se sente completo. Eu vou falar isso um pouquinho aqui na frente.
né? Esse vazio que a gente sente, muitas vezes a gente tenta preencher de várias formas. A gente tenta preencher com a nossa família, a gente tenta preencher com a esposa, com o marido, com os nossos filhos. A gente tenta preencher, e às vezes colocando até um peso exagerado nessas pessoas que estão próximas a nós, né? Nos amigos, ou então em jogos, ou então em pornografia, ou então em vícios dos mais variados, né? No trabalho, tem pessoas que na fuga, que não conseguem preencher esse vazio da alma, do coração, se afoga no trabalho, então trabalha igual um condenado e não para nem para pensar o que está acontecendo, o que está fazendo, jogos, videogames e por aí vai, né? E aí entra outra pergunta, né? O que é ou qual é a coisa mais importante da minha vida? Você já se perguntaram, para se perguntar, o que é a coisa mais importante da tua vida? Né? É a tua esposa, é teu marido, são teus filhos, né? É a tua casa, ou lá onde você mora, o teto, é seu carro, é o teu trabalho, é o teu dinheiro, as tuas riquezas que te sustentam. Essa é a maior coisa, mais importante da tua vida. Então, aí entra aquela outra pergunta, né? Quem é Deus? Às vezes as pessoas falam, Deus existe mesmo? Quem Deus existe? A gente vê essas coisas todas acontecendo aí, esse mundo bagunçado. Acho que Deus nem existe, né? E aí até uma coisa meio preocupante, assustadora, né? Eu como cristão, creio totalmente em Deus. Eu não consigo nem imaginar como que é a vida de uma pessoa que não crê em Deus, que não acredita em Deus, né? E aí entra na outra questão. Jesus, Cristo, ele existiu realmente? E se ele existiu, ele era só mais um homem bom que pisou nessa terra? Ou ele era o Filho de Deus, né? E aí a gente vê que as pessoas falam muito assim, as pessoas que não creem, né? As pessoas que são ateus ou agnósticos, elas falam que o cristianismo é o ópio do povo, né? É uma ilusão, né? É engraçado que a gente está aqui em 2022, né? A gente é uma coisa até simples, né? 2022 o quê? Depois de Cristo. Existe uma era antes de Cristo e uma era pós-Cristo. A gente fala, a gente assina lá o cheque ou a gente assina lá uma receita e a gente bota a data, a gente bota lá 13 de junho 2022. 2022 o quê? Depois de Cristo, né? Então, assim, a pergunta, as pessoas falam, o ópio do povo, o cristianismo. O cristianismo, aí entra aquela pergunta, né? Ou isso é uma ilusão, uma enganação, o cristianismo é uma enganação, desde os tempos muito antigos, desde a antiguidade, muitos anos antes de Cristo, até os dias de hoje, e está todo mundo iludido. Ou então é realmente a fonte que preenche esse vazio no nosso coração. Então, isso é uma coisa que a gente tem que colocar, gente, porque assim, duas coisas que eu quero falar aqui. Primeiro, religião. Eu não quero aqui falar de religião, bandeira religiosa. Eu não quero aqui falar de igreja, bandeira de igreja. Eu quero falar de espiritualidade. Eu quero falar de relacionamento direto com Deus e com Jesus Cristo. É disso que eu quero falar, porque é isso que preenche o coração, preenche esse vazio, e você muitas vezes consegue ter uma facilidade muito grande, não digo uma facilidade muito grande, mas você consegue muitas vezes ter caminhos melhores, mais leves, para você tratar muitas vezes de uma ansiedade, de uma depressão, de uma síndrome do pânico, de uma doença mesmo, porque você começa a valorizar mais o teu corpo, você começa a valorizar mais os ensinamentos de Deus, e você começa a se cuidar mais. Você começa a perceber que o seu corpo pertence a Deus e você começa a se valorizar mais e cuidar mais dele. Você começa a dar mais valor à vida. E aquelas pessoas que não têm a Deus, como que fica? E as pessoas que não têm a Deus também, elas vivem uma vida totalmente sem limites. Porque se eu não tenho Deus, um Criador em que eu preciso prestar contas um dia, se eu não tenho uma referência, eu crio as minhas referências, as minhas verdades. Se eu precisar passar por cima de alguém, eu passo. Se eu não tenho temor e não vai acontecer nada comigo depois que eu morrer, tá tudo certo, morri, acabou. Então é uma vida muito vazia, uma vida muito que não tem limite, não tem referência, né? E eu não consigo imaginar como essas pessoas preenchem esse vazio. Talvez elas se enganem, né? Elas acham que preenche, mas não preenche totalmente. No fundo, elas podem estar infelizes, né? E a pergunta, a vida sem Deus é completa? É o que eu acabei de falar, né?
Eu acredito que não. E aí, entrando nessa questão que a gente está falando, a gente tem a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Se a gente crê que existe um Criador, né? Um Criador que é soberano e criou todas as coisas, e criou o ser humano, e criou tudo que a gente vê, criou a natureza, né? A gente vê ali em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 20, fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha o que a gente está vendo no mundo de hoje, gente. Aí ele continua: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, pela natureza, pelo que a gente vê, pelo ser humano. Olha a complexidade que é o ser humano, olha a complexidade que é uma criança nascendo, olha a complexidade que é as plantas, as milhares, dezenas de milhares de tipos de plantas diferentes, de árvores diferentes, de animais diferentes, espécies diferentes. Será possível que isso aí tenha sido criado tudo por acaso, por um Big Bang, uma explosão, e tudo começou a acontecer por acaso? Ou existe também um Criador, ou existe sim um Criador soberano que criou todas as coisas, e não é um Deus que criou e largou mão, agora dá por conta de vocês, não. Ele é um Deus relacional, é um Deus que quer ter relacionamento com a sua criação, conosco. Então Deus, ele sempre esteve no local de sempre, ele sempre esteve, nos criou e quer ter um relacionamento com a gente. Nós é que nos afastamos dele muitas vezes. Isso tem histórias desde sempre, várias nações aí, desde sempre na história da humanidade, que a gente vê. Quando a humanidade se afastou de Deus e de todos os seus desígnios, de todos os seus ensinamentos, ela foi de mal a pior e foi destruída. Não prevalece, não subsiste, não tem como sobreviver muito tempo, né? Tem fim, né? E então aí a gente vê aqui que fala, tais homens, no final ali de Romanos fala, tais homens são por isso indesculpáveis. Então existe a questão desse vazio, existe a experiência humana, que você vê um cristão que teve uma experiência com Deus, com Cristo, a forma que ele fala, o brilho nos olhos que ele fala, essa experiência, esse testemunho pessoal que faz, por exemplo, aqueles discípulos todos que eram pessoas fracas, pessoas simples, covardes, porque abandonaram lá o mestre na hora que ele foi preso, e depois eles voltarem com aquela gana, com aquela fome para falar da palavra, depois que eles viram Jesus ressuscitado. Ou seja, não tinha a menor chance deles morrerem por uma mentira, né? Então isso tudo são coisas que a gente tem que se perguntar. São coisas que a gente tem que tentar entender. Por que isso é assim? Será que isso tudo é uma mentira? Será que Jesus Cristo foi uma mentira? Uma enganação? Ou ele era realmente aquele que dizia ser? E olha só que interessante, eu vou só pontuar rapidamente, né? Jesus, olha só o que ele diz. Ele diz várias coisas, né? Mas vários ensinamentos, mas ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, olha a profundidade dessas frases, olha o que esse homem que pisou nessa terra falou. Se ele é tudo isso, nós precisamos valorizar muito, gente, isso que ele falou. Né? A gente não tem como viver a nossa vida como se Jesus fosse uma pessoa qualquer, ou se ele fez tudo o que fez e agora eu posso viver a minha vida do meu jeito. Não. Não tem, porque é por isso que a gente vê a vida bagunçada das pessoas, desequilibrada. A vida mental, a vida emocional, a vida estrutural, a vida conjugal, a vida pessoal, né? A vida física. Né? Porque se não existe respeito pelas pessoas, pelo próximo, se não existe o amor que Jesus ensinou, vira uma bagunça. Eu vivo a minha vida e você tem que me satisfazer e você tem que me fazer feliz. Se você não fizer feliz, eu descarto você. E não é assim que foi ensinado. Né? E aí, olha só, uma pergunta para a gente fazer. Né? O que eu estou fazendo da minha vida? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Eu queria que vocês parassem agora e rodassem um filme
da vida de vocês, desde o princípio até agora, e talvez no último ano, nos últimos meses. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou colocando como prioridade? Qual que é o propósito da minha vida? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Para que eu estou aqui? Eu estou aqui para ser feliz? Eu estou aqui para me divertir? Para festar? Até que a hora não cabe mais? Eu estou aqui para viver sem limites? Eu estou aqui para ser feliz e dane-se todo mundo? Eu estou aqui para viver para minha família só, fazer minha família feliz e o resto que se dane? Ou eu estou aqui para viver o que Deus ensina que Ele quer que a gente viva? Ou eu estou aqui para viver o que Jesus Cristo nos ensinou quando Ele passou aqui por essa terra? É isso que a gente tem que se perguntar. Porque isso faz toda a diferença. À medida que eu fui entendendo isso aqui, à medida que eu fui desenvolvendo, tentando mudar a minha vida, e eu passei por momentos de muito deserto na minha vida, em que quase perdi meu casamento, momentos de muita escuridão, de trevas na minha vida, foi onde eu percebi que eu estava num buraco, era uma vida totalmente infeliz, eu estava num buraco, e eu vi que eu precisava muito desse Criador, eu precisava muito buscar Deus, porque eu estava vivendo uma vida egoísta para mim mesmo. O egocentrismo, eu igual a eu sou o melhor, o mundo gira em torno de mim, o que eu acredito, a vida gira em torno de mim. Então, enquanto eu estava vivendo assim, minha vida estava uma bagunça. Imagina que eu comecei a entender isso aqui, Deus foi transformando a minha vida, mudando a minha vida, e Ele me buscou lá do buraco, lá das trevas, e começou a cuidar de mim. Você começa a querer aprender a palavra dele, aprender o que ele ensina. E a gente tem a Bíblia, a gente tem o mapa, a gente tem os ensinamentos todos ali. Como você não se estrepar no casamento? Está ensinando lá. Como você não se estrepar nos teus negócios? Como você ter uma vida bem sucedida? Como você ter saúde física? Até isso fala lá. Como lidar com uma situação em que a pessoa está brigando com você? Ou seja, tem tudo ali. Como lidar com um irmão que te magoou? Uma pessoa que te magoou? Tem tudo ali. Por que a gente não segue? E uma coisa que me chama a atenção é que a maioria de nós, não sei se é a maioria, mas muitos de nós que se dizem cristãos, né, independente de igreja, de religião, mas se dizem cristãos, não vive a palavra de Deus. Nunca leu a Bíblia. Nunca parou para ler lá os ensinamentos. Nenhum livro sequer. O livro da Bíblia tem 66. A Bíblia tem 66 livros. A pessoa não parou para ler um livro sequer. Tem livros curtinhos, que você lê em um dia, numa manhã. E as pessoas querem tomar suas decisões baseado nos seus achismos e no que elas aprenderam com o que os outros falaram. E aí se estrepa. E aí toma a surra da vida. Toma uma rasteira da vida. E aí a gente sofre. E aí a gente começa a ficar com a vida bagunçada. A gente magoa pessoas, ou então a gente é magoado. Né? E aí, eu sempre falo, né? As pessoas falam, não tenho tempo. Ou não tem tempo, ou você não priorizou buscar a Deus, ler a Bíblia, buscar pessoas de Deus, buscar ensinamentos, né? Então a gente precisa dedicar tempo para isso. A gente alimenta o nosso corpo todos os dias, 2 ou 3 vezes por dia, todos os dias. E o espírito, quanto tempo a gente alimenta? Uma vez por semana, quando a gente vai na missa ou vai no culto? E olha lá e acha que fez o suficiente? É isso? Então aí quando vem as provações, as tentações, a gente está totalmente vulnerável. E aí a gente cai e faz lambança, né? Então Jesus, ele dizia assim, antes de tudo existir, eu sou. E Deus, o nosso Deus Pai, falou isso lá para Moisés, lá quando ele estava colocando lá a ordem para Moisés e libertar o povo do Egito, ele falou, eu sou, né? Então, quando diz eu sou o Criador. Eu sou aquele que tem que ser adorado, que tem que ser honrado, né? E Jesus Cristo vem com essa audácia, com essa ousadia e fala as mesmas palavras do Pai. Eu sou. E assim, ou Jesus era um louco, doido, varrido, um maluco total, um mentiroso completo, ou então ele era aquele que ele dizia ser. E se Jesus era aquele que dizia ser, e se a gente acredita que tem um Criador soberano que está olhando para o mundo e cuidando dos seus,
cuidando daqueles que estão buscando a Ele e que quer cuidar do seu povo, da sua nação, do seu povo, da sua igreja. Deus está gritando com a gente para a gente se voltar para Ele. Essa pandemia foi um exemplo. A Bíblia está cheia, principalmente lá no Antigo Testamento, cheia de exemplos de juízo de Deus para as nações. Muitas vezes vinha nações inimigas e ia lá e destruía o povo de Israel, porque o povo de Israel estava totalmente desviado da verdade, desviado de Deus, vivendo as suas vidinhas egoístas, medíocres, vivendo as suas vidinhas, deixando Deus de lado e adorando outros deuses, adorando a si mesmo. Então, o que acontece? Deus vem muitas vezes, ele tem uma paciência, uma longanimidade, mas Deus tem limite. As condições e as promessas de Deus têm limite. Chega um ponto que ele traz juízo. Então ele grita, ele avisa através, muitas vezes, de pessoas ao nosso redor, através de situações, de circunstâncias, através de sonhos, e vem e avisa pra gente, ó, esse caminho que você está tomando vai dar errado. Você está indo para o buraco, você vai se estrepar. E aí depois você fica doente da alma, doente do corpo. E muitas vezes a gente insiste, na teimosia, na dureza do nosso coração, a gente vai e insiste para ir para o buraco. E depois a gente vai sofrer para voltar. E aí fica difícil de voltar, né? E aí a gente tem que se arrepender, né? É isso aí, como falou ali a Maristela, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim viverá. Ou seja, não tem muito segredo, mas você precisa crer nisso, né? Não é tentar preencher esse vazio de outra forma, né? Então deixa eu só adiantar, né? Os evangelhos, né? Os evangelhos contam a biografia de Jesus, a história de Jesus. Então, quem é cristão, não dá para você ser cristão raso, gente. Não dá para ser cristão superficial. O mínimo que você tem que fazer é pegar os evangelhos, pelo menos os evangelhos, e ler. Se você ler os evangelhos lá, que é a biografia desse homem, Jesus Cristo, e depois você pegar Provérbios, por exemplo, nossa, se você ler, você já muda completamente a sua vida. Já muda tudo. Lê com o coração quebrantado. Não lê com o coração com espírito crítico. Ah, eu vou ler aqui porque eu quero ver o que tem de errado aqui, que aí eu vou acusar. Não, isso aí os fariseus faziam direto, acusar Jesus. Jesus fazia os milagres e eles ficavam botando defeito, arrumando, dizer que Jesus tinha demônio. Ou seja, a pessoa tinha uma dureza do coração absurda, né? E tem gente que é assim até hoje, né? E aí, quando a gente entende que Deus é o Criador, que Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu por nós, pelos nossos pecados, e perdoou os nossos pecados, e a gente crê nisso, e se arrepender e se voltar para nós somos novas criaturas, e Ele começa a cuidar da gente, e a gente começa a ter uma vida íntegra, digna, correta diante de Deus no mundo e diante das pessoas. A gente começa a amar as pessoas, independente. A gente começa a querer fazer o bem, a gente começa a querer amar o próximo, a gente começa a querer ajudar as pessoas, né? E deixa de ser egoísta, deixa de ter uma vida medíocre. A gente começa a querer ter uma vida excelente, não excelente no sentido de se gabar, no sentido de querer ser o melhor, de querer ser o bonzão e se gabar e ser reconhecido, não. No sentido de glorificar a Deus, no sentido de honrar a Deus, o nosso Criador. Né? E a gente tem que entender que quando a gente entende que Deus é o Criador, e Deus não é um gênio da lâmpada que vai satisfazer as nossas vontades. Ah, Deus, eu vou orar porque eu quero que Ele faça isso, me dê uma casa, me dê um carro, que Ele faça isso para mim, que eu estou precisando disso, e eu vou acessar Ele quando eu precisar, eu vou lá, esfrego a lâmpada e Ele vem e vai fazer minha vontade. Não, não é assim que Deus funciona, um Deus utilitário. Não, não é assim. O nosso Criador, Ele nos criou para a gente honrar e adorar a Ele. Né? Ele libertou o povo do Egito para ir lá para o monte adorá-lo, honrá-lo. E é assim que a gente tem que viver, uma vida de honra a Ele, porque tudo é por Ele e para Ele. Né? E aí, olha só, sou eu que preciso viver a vida que Deus quer para mim. Eu que devo viver a vida, a vontade de Deus para mim. Então, não dá para a gente querer mais viver de acordo com as nossas vontades, e as nossas vontades, as nossas concupiscências, muitas vezes vai de encontro totalmente contrário ao que Deus quer para nós. Então, quando eu quero satisfazer meus desejos, eu largo Deus para lá. Não, é primeiro os meus desejos. Deus ele tem que ficar de acordo comigo. Não, é o contrário, gente. A gente tem que satisfazer os desejos de Deus.
E quando a gente começa a agradar a Deus, tudo muda na nossa vida. A gente começa a ter paz no coração. A nossa vida começa a ficar em ordem, em equilíbrio. Minha vida, depois que eu comecei a buscar a Deus e santidade, tudo, minha vida começou a entrar numa ordem, num equilíbrio. Não é fácil, gente. É um processo que dura muito tempo. Não é assim também, de um dia para o outro, não é um passe de mágica. Mas essa paz que você começa a sentir, para mim, transbordou. Eu percebi que eu não precisava de remédio, não precisava de nada. Eu precisava de Deus no meu coração. Deus guiando a minha vida, o Espírito Santo guiando a minha vida. Aí tudo começa a fazer sentido, começa a ter paz. Jesus falou lá, não andeis ansiosos por coisa alguma, entregue a mim o seu jugo, o teu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Eu venci o mundo, no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo, não tem de medo, tem de bom ânimo. Então Jesus ele vai ensinando para a gente dessa forma, que a gente tem que colocar toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia diante dele. E ele nos ajuda a caminhar, a viver essa vida de uma forma digna e íntegra. Né? Aí aqui aquela passagem que fala, convém que ele cresça e eu diminua, como disse lá o João Batista. Né? Cristo precisa crescer, o Espírito Santo precisa crescer em nós e a nossa carne precisa diminuir, mortificar, porque a nossa carne conspira contra o Espírito. Isso fala muito lá em Gálatas. E quando a gente começa a querer satisfazer a vontade da carne, a gente está indo contra a vontade do Espírito, muitas vezes. A maioria das vezes. Então a gente tem que matar a nossa carne, a gente tem que negar a si mesmo. A gente tem que perder a vida como Jesus ensinou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Aquele que quiser perder a sua vida que preferir perder a sua vida por minha causa, esse vai achá-la. Olha só como é que tudo começa a fazer sentido, gente. Né? Então, olha o que Jesus ensina. Amar o inimigo, perdoar as pessoas, amar o próximo, abrir mão dessas coisas materiais, buscar riquezas do alto, buscar tesouros no céu e não ficar naquela desespero de buscar tesouros na terra, porque muitas vezes a gente está ansioso, desesperado, porque a gente quer abraçar o mundo, a gente quer trabalhar igual um condenado para ganhar dinheiro, ficar rico e ter status e ter poder e ter fama. Isso aí tudo é pó, isso evapora, isso é vaidade, como ensina em Eclesiastes. Isso não serve para nada, depois que você morrer, acabou. Isso aí não vai servir de nada. O que vai servir depois que você morrer? É o que você deixou de legado, é o que você deixou de ensinamento, é o que as pessoas vão falar de você depois. Não é os bens que você tem, não é o teu patrimônio todo que você construiu. Depois seu patrimônio fica aí e muitas vezes se você não colocou princípios para a tua família, muitas vezes a sua família vai viver uma vida de guerra depois por causa disso, por causa do patrimônio que você levou anos para construir. A sua família vai ser destruída tentando dividir esse patrimônio. Então assim, qual o sentido disso? Né? Então, Jesus ensina, arrependei-vos. Arrependei-vos. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. A gente tem que parar de achar que pecado é um probleminha. Eu tenho um probleminha, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma angústia, eu tenho um probleminha. Não, a gente tem que tratar pecado como pecado e a gente tem que se arrepender. E a gente tem que colocar isso diante da cruz, a gente tem que pedir perdão a Deus e buscar a Deus em santidade. Buscar o perdão dele, porque ele perdoa os nossos pecados. E aí quando a gente entende que qualquer pessoa que se arrepender dos seus pecados, ela será trazida de volta e Deus vai cuidar da sua ovelha que se perdeu, a gente pode colocar isso para qualquer pessoa. Isso está acessível a qualquer pessoa, mesmo um criminoso, um assassino, um pedófilo, um cara que roubou uma empresa inteira, um cara que maltratou a sua família. Qualquer um que pecou de forma muito dura, grave, se arrepender de forma genuína, Deus consegue restaurar, e a gente vê muitos e milhares de testemunhos aí por esse mundo afora, o tempo todo, durante anos, durante gerações. Então isso não deve ser mentira, né, gente? Isso deve ser uma verdade absoluta. Né? E conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então a gente tem que buscar uma vida de santidade. Né? E aí eu estou falando isso não porque eu sou bom, não porque eu sou o melhor, eu sou bonzão. Eu estou falando como médico justamente por isso mesmo, porque os médicos muitas vezes têm resistência. Os médicos, ainda mais com essa questão de ciência, eles muitas vezes não conseguem entender isso na cabeça deles. Eles têm muita dificuldade, porque é ciência. Como é que eu vou acreditar em Adão e Eva? Como é que eu vou acreditar em ressurreição? Como é que eu vou acreditar em milagres? Porque a ciência, o cara não consegue. Então, para nós médicos, é até mais difícil de acreditar. Mas é questão de fé, é você acreditar
Nós somos limitados, gente. Somos muito limitados. Há 50 anos atrás não tinha internet. Então não tinha muita coisa que a gente conhece hoje e sabe hoje. Há 50 anos atrás a gente não sabia de nada disso. Então assim, a nossa mente é muito finita, muito pequena, né? E aí, ó, eu tô falando isso para vocês não porque eu sou bom. Eu sou um pecador que está tentando buscar uma vida de santidade todos os dias, buscando negar a mim mesmo, buscando matar a carne para que o Espírito vivifique em mim, né? E é tudo pela graça, não é mérito meu, eu não tenho mérito nenhum nisso. Eu sou um miserável, sem Deus. Se eu sair amanhã e falar que Deus não estou nem aí para Deus e quiser viver minha vida carnal de novo, eu vou para o buraco de novo. Então, eu preciso diariamente negar a mim mesmo, matar a carne, viver pelo Espírito. Deixar Cristo viver em mim, viver em nós, né? Então, e graças ao que Deus fez por nós, hoje nós somos livres para dizer não para o pecado, dizer não para as coisas erradas, dizer não para a mentira. O Provérbios ensina lá que maldito é o homem que transforma a verdade em mentira, vai pagar o preço depois lá na frente. Não tem jeito. Né? E a gente fica com a sensação hoje de que o mundo é muito injusto, né? Uma injustiça, né? Ai, que injustiça, as pessoas inocentes são presas, as pessoas que precisam estar presas são soltas. Às vezes a gente vê uma injustiça o tempo todo. Pais maltratando filhos, pessoas maltratando empregados. A gente vê um monte de injustiça no mundo, né? Perseguição aos cristãos. Mas a justiça de Deus, o dia que ela vier, ela vai vir de uma vez por todas. E aí não vai ter uma pessoa que vai poder dizer depois, eu não sabia, isso aí é uma coisa que ninguém me falou. Não tem essa. No dia que Deus vier e trouxer a justiça, a Bíblia ensina isso, falando do fim dos tempos, que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? O dia que Jesus voltar, ele vai trazer justiça para todos. E aí como é que a gente vai estar? E se eu não acredito nisso, como é que vai ser? Porque assim, se eu acredito em Cristo, em cristianismo, em Deus, e chegar lá na frente e não acontecer nada, pelo menos eu vivi uma vida santa, digna. Eu acredito em Deus, eu acredito em tudo isso que eu estou falando. Mas mesmo que não fosse verdade isso tudo, eu vou viver lá, pelo menos eu vivi uma vida digna, eu fiz o bem, não maltratei ninguém, minha família ficou bom, meus amigos, amei meus amigos me amaram, foi tudo legal, vivi uma vida correta, com valores morais, éticos, né? Agora, e se isso tudo aqui é verdade e você não crê? E você acha que isso tudo é balela? Ou então você vive, crê, mas não vive o que é ensinado. Porque se a gente crê nisso aqui, a gente tem que viver o que está ensinado aqui. Nós temos que buscar isso. Não dá para viver uma vida superficial. Algumas coisas eu vou acreditar, outras coisas não. Não é assim. Não tem como negociar isso aqui, né? A gente vê, por exemplo, a vida de várias pessoas na Bíblia, né? Pedro, Davi, foram caras que tinham muitos defeitos. Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu feio em pecado. Caiu feio em adultério e depois até em assassinato. E se arrependeu profundamente e Deus o restaurou. Então isso está aberto, acessível a todos nós. Todos nós temos acesso a Deus se a gente se arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas e buscar a Deus humildemente, com o coração quebrantado, que aí Ele vai cuidar da gente, vai consertar toda a bagunça que a gente fez com a nossa vida, com a vida das pessoas ao nosso redor. Né? Então, foi graças à história dessas pessoas da Bíblia, Paulo, né? Graças à história dessas pessoas que contaram pra gente, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de João, aos evangelhos, a esses homens que escreveram essas histórias, nós estamos aqui, graças a eles. Graças a eles a gente tem esses princípios. E a Bíblia ensina que não foi uma coisa escrita por homens simplesmente, foi inspirada por Deus. Lá em 2 Timóteo 3,16 fala isso. A Bíblia, as Escrituras foram inspiradas por Deus. Esses homens escreveram inspirados por Deus. E até hoje a gente vê pessoas inspiradas por Deus, cheias do Espírito Santo, fazendo bem e ajudando tantas pessoas de forma sobrenatural. Você não acredita, você vê, cara, como é que esse cara faz isso? Como é que esse cara sai daqui, larga tudo e vai fazer uma missão lá na África, na Ásia, e vai para lá, o cara é maluco. Não, ele está cheio do Espírito Santo, ele já entendeu o que ele tem que fazer, ele não tem tempo a perder. Né?
E aí, é por isso que eu estou aqui nessa live. Por isso que eu senti essa necessidade de conversar com vocês, já caminhando para o final. De fazer vocês pensarem nessas questões aí que a gente está falando. Né? Essas perguntas todas. Não dá pra gente simplesmente ver a nossa vida como se Deus não existisse, ou como se Deus existisse, mas a gente acessasse Ele só quando a gente precisasse, e as coisas erradas que eu faço, deixa Ele ali do lado de fora. Não tem como, né? Quem somos nós, ou quem é você quando ninguém está olhando? É a pergunta que me marcou muito minha vida quando eu ouvi a primeira vez. Né? E a Bíblia fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque quando a gente entende tudo que está nessas escrituras, na palavra de Deus, fala que o morrer não é acabou. Ah, morreu, acabou. Porque se morreu, acabou, eu faço o que eu quiser aqui. E aí dane-se todo mundo, eu faço o que eu quiser. Se não tem um juízo, não vai acontecer mais nada depois, então eu faço o dia que eu quiser e vivo a vida que eu quiser, egoísta, não quero nem saber. Não. A Bíblia ensina que existe a vida eterna, o reino de Deus, onde lá a justiça reina, onde lá não há choro, ranger de dentes, não há dor, não há sofrimento, não há violência, não há injustiça. E é isso que a gente quer. Aqueles que creem em Cristo e creem em Deus, creem que Cristo morreu e ressuscitou por nós, esses é o que creem nessa vida eterna. E aí tudo faz sentido, porque o viver é Cristo, morrer é lucro. Se amanhã eu tiver um acidente ali e morrer, vou para a glória. As pessoas vão ficar longe, vão sofrer. Mas se entendem como cristão que a gente vai para o reino de Deus, para a vida eterna, porra, caraca, é tudo de bom. Paulo fala assim, é infinitamente melhor ir para Cristo, mas eu vou ficar mais um pouco, eu quero ficar com vocês aqui, porque eu quero ensinar, mas eu quero falar para as pessoas, a fazer as pessoas acordarem, o máximo de pessoas que eu puder alcançar, eu quero alcançar, para elas acordarem, para elas virem também. Né? E tudo faz sentido. E olha a profundidade que é isso, gente. Olha a profundidade quando a gente começa a entender isso aí. Né? Aí a pergunta que eu queria fazer, né? Para onde iremos quando tudo isso acabar? Né? Olha o que fala aqui em Salmo 37, 3-5. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que maravilha que é isso, essa palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando a gente começa a entender isso, começa a viver uma vida de santidade, buscar a Deus, buscar fazer o bem, sem interesses secundários, buscar ajudar o próximo, amar as pessoas incondicionalmente como Cristo nos ensinou a amar. Tudo faz sentido. Esse vazio é preenchido completamente. E aí a gente vai conseguir viver uma vida digna, correta, e o dia que a gente passar desse mundo para o outro, as pessoas que aqui ficarem vão falar bem da gente, não vão falar dos nossos bens, tesouros, não vão falar da nossa fama, ele era famoso, não, vão falar do que deixou de legado. Né? A gente tem aí, por exemplo, Billy Graham, um grande pregador aí das últimas décadas, um cara que alcançou tantas pessoas para Cristo. Hoje ele é reconhecido como homem de Deus. Ninguém fala dos patrimônios que ele tinha, da fama que ele tinha, de dinheiro, de nada disso. Fala do que ele fez pela humanidade, de como ele serviu a Deus. Né? E aí, gente, é como eu falei, é fé, é crer. Creia. E crendo, busque transformação, busque santidade, busque em Deus. Peça a Deus. Peçam e receberão. Busquem e acharão. Mas busquem enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Porque o cerco está fechando. Nós estamos vivendo tempos sombrios. Tempos difíceis. E depois que morrer, aí acabou. Depois que Deus fechar a arca, lá na história de Noé, aí acabou. Não adianta querer entrar depois que fechou a arca. Né? O dia que ele vier trazer juízo, já acabou. Então, enquanto há tempo, a gente tem que buscar. Busquem santidade. E aí eu colocar só uma experiência rápida para vocês. Eu tenho buscado a Deus muito, eu tenho procurado viver uma vida santa. Não é fácil, como eu falei. É todo dia, gente. Não é fácil. Mas assim, se alimentar de Deus, da palavra.
buscar a Bíblia, ler a Bíblia, ouvir a Bíblia. Hoje tem aplicativos que você consegue ouvir a Bíblia. Se você não consegue ler, ouve. Né? Ou assistir ou ouvir pregação, tem os podcasts, tem o YouTube, recheado de pastores bons, padres bons. Né? Ouvir músicas, louvores, né? Que traz aquela paz. Né? Não é que você não vai ouvir mais música, pode ouvir a música do mundo, não tem problema. Não tem problema, mas assim, gaste um tempo ouvindo músicas gospel boas, né? Músicas de adoração a Deus. Isso traz uma paz no coração, que isso aí é melhor do que qualquer medicamento ansiolítico, antidepressivo que tem aí no mercado. Tá? E a pergunta final: o que eu farei da minha vida a partir de agora? Então, assim, um recado direto para você. O que você fará da sua vida a partir de agora? Que você ouviu essas coisas que eu estou falando. Depois você pode até... A gente vai deixar disponível aí pelo Instagram e depois pelo YouTube. Nós vamos reproduzir pelo YouTube. E aí você pode até assistir de novo com mais calma. E para pensar nessas perguntas, reflete. E pensa bem se não vale a pena a gente buscar esses ensinamentos de Deus aí para consertar a nossa vida. Não é de uma hora para outra, gente, é um processo. Mas quando a gente toma a decisão, isso é a escolha, é o livre-arbítrio, é a escolha de cada um. Nós decidimos para o caminho que a gente quer andar, o caminho que a gente vai seguir. Né? E aí Deus vai cuidando e vai nos abençoando e vai arrumando toda a bagunça que a gente fez na nossa vida ou que fizeram com a gente. Tá bom? Então, assim, era isso que eu queria passar para vocês. Eu não quero estender muito para o vídeo não ficar muito longo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Queria pedir para vocês compartilharem ao máximo aí esse vídeo. A gente vai colocar depois no YouTube, aí vocês compartilhem também. Agradecer muito, gente. É uma coisa que eu estou sentindo no meu coração. Como médico, uma vez esses dias a pessoa perguntou: você vai falar como médico ou vai falar como cristão? Eu falei: como assim? Eu vou falar como cristão médico. Porque não tem como separar, não tem como desvincular, né? Eu sou cristão médico. Eu não sou médico, de vez em quando sou cristão. Não, eu sou um cristão e sou médico, em segundo lugar. Né? Então não tem como desvincular. Nós não temos como desvincular. Você pode levar a palavra de Deus, você pode abençoar a vida das pessoas no teu trabalho. Onde você estiver, você pode abençoar. Gente, amanhã mesmo preste atenção nas pessoas ao teu redor. Você vai ver que muitas pessoas estão angustiadas, estão precisando ouvir uma palavra dessa. Uma palavra de ânimo, uma palavra de animação, uma palavra de refrigério para a alma delas. Então amanhã mesmo você pode já fazer a diferença na vida de alguém. Tá? Então, compartilhem o máximo que vocês puderem. E eu já coloco aqui diante de vocês que estão aqui, que eu estou com uma tendência, sentindo isso muito no meu coração, de falar um pouco mais, investir mais tempo nisso. Lógico que eu não vou deixar de falar sobre a questão médica, sobre a parte lá minha da cardiologia, óbvio que eu vou continuar falando e colocando lives e colocando aí vários textos e posts aí, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais, investir um pouco mais de tempo nessa questão espiritual e aí mais para frente aí, eu queria até depois o feedback de vocês aí, no sentido de dizer o que vocês acharam, até sugestões, porque eu pretendo ir mais fundo nisso aí. Eu pretendo passar um pouco mais de tempo, gastar um pouco mais de tempo nas minhas lives, falando sobre a importância disso tudo aqui que a gente comentou. E aí, de repente, pontuando algumas coisas mais, entrando em assuntos mais específicos, mas eu queria levar isso adiante. Eu queria até a opinião de vocês, sugestões, críticas, porque vai ser de muito bom agrado. Né? Críticas construtivas e críticas sem filtro e com muito amor, né? Porque é isso que ajuda, né? A gente quer melhorar cada vez mais, né? Tá bom, gente? Eu agradeço muito a presença de vocês e eu queria encerrar fazendo uma oração e pedindo a Deus que abençoe a vida de todos vocês e abençoe a vida daqueles que vão assistir também depois essa live. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade que eu tive aqui de conversar com esses irmãos, com essas pessoas que assistiram e que vão assistir, Senhor. Sou muito grato a Ti pelo que o Senhor fez, tem feito e ainda vai fazer na minha vida e através da minha vida. Como eu disse, Pai, usa a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim conforme a Tua vontade. Senhor,
Abençoa a vida de todas as pessoas que assistiram essa live, dessas famílias todas que estão representadas por essas pessoas, Pai. Cuida de cada um, de sua família, de seus maridos, de suas esposas, de seus filhos, Senhor. Senhor, toca o coração de todos eles, que o Teu Espírito Santo toque o coração e que eles já busquem, Senhor, a partir de hoje ainda, mudanças em atitudes, mudanças acima de atitudes, mudanças em pensamento, Senhor, mudanças na mente, né? Transformar a mente como o Senhor ensina, né? Fala o coração dessas pessoas, Pai. Obrigado por esse privilégio que temos, que ainda temos, Senhor, de levar essa palavra que alcance essas pessoas de uma forma tão tranquila, cada um na sua casa. Eu te agradeço, Pai, por esse privilégio e essa oportunidade. Dá-me coragem, sabedoria, discernimento para que eu possa ir adiante nesse projeto, nesse ministério. Cuida de cada família aqui, Senhor. Cuida deles de forma muito profunda. Eu te agradeço muito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Tamo junto, o que precisarem. E estou à disposição no consultório, estou à disposição aqui nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e pelo YouTube também. Tá bom? Gente, um abraço, fiquem com Deus. Tchau.